Pediu desculpa, mas estava rindo no grupo privado. Sabe quando alguém faz algo imperdoável, te magoa de um jeito que nem você acredita, e depois vem com aquele famoso me desculpa, eu não queria que fosse assim? Pois foi exatamente assim que começou toda essa palhaçada que eu vivi. E, sinceramente, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria levantado da mesa e ido embora sem nem olhar para trás. Tudo começou quando rolou um atrito feio no nosso grupo de amigos, daquelas tretas que até quem não tinha nada a ver acabou no meio. E quem puxou o barraco todo foi ela, a famosa Marcela, que, até então, eu considerava amiga de verdade. Na época, eu estava passando por uma fase bem difícil, coisa que eles sabiam, e a Marcela simplesmente me expôs no grupo geral, fez piada com a minha situação, debochou, e pior, incentivou os outros a fazerem o mesmo. Eu saí do grupo na mesma hora, arrasada, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Só que, como sempre tem aquele amigo que quer ser o pacificador, não demorou muito para um dos meninos vir me procurar dizendo que a Marcela estava arrependida, que percebeu que passou dos limites e queria conversar comigo. E, boba que sou, aceitei. Ela me chamou, veio com aquele texto pronto de quem sabe exatamente o que dizer, que estava mal, que não dormiu, que se sentia péssima pelo que fez, que me considerava muito e que nunca quis me magoar. E, olha, eu até quis acreditar, viu? Porque quando a pessoa fala olhando no teu olho, com a voz meio embargada, você se pega pensando que talvez, só talvez, tenha sido um surto, um erro isolado. Só que, no fundo, tinha algo que não batia. A voz dizia uma coisa, mas o olhar dela parecia carregar deboche. E não demorou para eu descobrir que minha intuição estava mais do que certa. A máscara dela estava prestes a cair, e de um jeito que nem ela conseguiu segurar. Eu estava realmente disposta a aceitar aquele pedido de desculpas, até porque eu não sou de guardar rancor. A gente se encontrou, conversou, ela jurou que se arrependeu, fez aquele teatro inteiro de que estava se sentindo péssima, que não sabia onde enfiar a cara e que, se pudesse voltar no tempo, jamais teria feito aquilo. E, sinceramente, ela interpretou bem, viu? Porque até eu, que já estava com o pé atrás, comecei a pensar que, quem sabe, eu estava sendo dura demais, que talvez todo mundo mereça uma segunda chance. Pois é, mal sabia eu que, enquanto ela segurava minhas mãos pedindo desculpa, no celular dela estava aberto, em segundo plano, um grupo privado onde o show de horrores rolava solto. A bomba veio no dia seguinte, quando uma das meninas do grupo, que, pasmem, também estava lá, mas ficou com peso na consciência, simplesmente não aguentou segurar a língua. Me chamou no privado e, sem rodeios, mandou um print que, olha, eu nunca mais vou esquecer. Era Marcela, logo depois da nossa conversa, mandando no grupo assim: ai gente, vocês precisavam ver a cara dela kkkkkk toda emocionada achando que eu estava arrependida de verdade. E não parou por aí, não. Ela ainda soltou: o povo acha que vai sair falando rada e que não vai ouvir umas de volta. Tá achando que é quem nessa cidade, seguido de um monte de figurinha debochada, gente rindo, palminha, meme de palhaço. E o pior, ninguém no grupo teve a decência de falar nada, de defender, de dizer ei, acho que você passou do ponto. Não. Eles riam, mandavam mais memes, botavam lenha na fogueira, como se toda aquela humilhação fosse a coisa mais engraçada do mundo. Naquele momento, a ficha caiu de um jeito que, sinceramente, doeu mais do que tudo que ela tinha falado para mim antes. Porque uma coisa é você brigar de cabeça quente, falar sem pensar. Outra, completamente diferente, é você fazer um teatro na minha frente, fingir arrependimento e, minutos depois, tá no grupo privado rindo da minha cara como se eu fosse a palhaça da cidade. A máscara dela não só caiu, ela despencou no chão e quebrou em 1000 pedaços. E, olha, se ela achou que eu ia engolir isso calada, estava muito enganada. Porque ali, naquele momento, eu jurei para mim mesma que isso não ia acabar assim, não. Depois daquele print, eu juro que fiquei uns bons minutos parada, olhando pro celular, sem saber se eu chorava, se eu gritava, se eu ria de nervoso ou se eu simplesmente fingia que nada estava acontecendo. Porque, de verdade, não era só uma piadinha, não era só deboche, era uma sequência inteira de mensagens, de vídeos meus gravados escondido, de prints de coisas que eu tinha postado, tudo acompanhado de comentários nojentos, maldosos e carregados de deboche. E o que me doeu ainda mais foi perceber que não era só a Marcela. Gente que eu jurava que era minha amiga estava lá, rindo, incentivando, fazendo piada, como se eu fosse um personagem de novela, e não uma pessoa real, com sentimentos, que estava ali sendo humilhada de graça. E, olha, se ela achava que eu ia me encolher, que eu ia fingir que não vi e seguir a vida como se nada tivesse acontecido, ela não me conhecia de verdade. Eu respirei fundo, printei tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo, cada mensagem, cada figurinha, cada deboche, cada áudio,
E comecei a enviar para uma galera que também fazia parte do nosso ciclo, mas que não estava naquele grupo da podridão. E bastou uma pessoa compartilhar para a cidade inteira começar a comentar. O WhatsApp parecia que ia explodir, os prints começaram a rodar em tudo quanto é canto. Gente me mandando mensagem chocada, outros pedindo desculpa por não saber que as coisas tinham chegado nesse nível, e até quem nem era tão próximo ficou indignado. Teve até quem começou a postar no status indiretas claríssimas para Marcela, do tipo: gente falsa tem que cair, máscara não é eterna ou cuidado com quem finge ser teu amigo. A cidade inteira estava falando disso, e ela, que se achava dona da razão, começou a perceber que a coisa tinha saído completamente do controle. Porque até a galera que costumava passar pano para ela começou a se afastar. Ninguém queria estar associado com alguém que faz esse tipo de coisa, ainda mais depois que os prints começaram a vazar para grupos de bairro, grupo da academia, grupo da escola dos filhos, até gente da igreja veio me procurar perguntando se era verdade aquilo tudo. E, olha, se ela estava achando que o auge tinha sido aquele pedido de desculpa falso, mal sabia que o verdadeiro show estava só começando, e a vergonha pública dela estava só esquentando. Se até então ela achava que o cancelamento era coisa de internet, só de influenciador, ela descobriu do pior jeito que cidade pequena tem um poder que nem a internet tem, porque aqui as coisas se espalham mais rápido do que fofoca em grupo de salão. No dia seguinte, parecia que o mundo dela estava desabando. E não foi porque eu fiz escândalo, nem precisei me rebaixar ao nível dela. O povo fez questão de fazer o serviço por mim. Os prints estavam em todos os lugares: grupo da vizinhança, grupo das mães da escola, grupo da academia, grupo do crossfit, até no grupo da paróquia, onde a dona Marcela adorava pagar de santa, já tinham visto tudo. E o pior, começaram a puxar outras histórias, porque é sempre assim, né? Quando a máscara de uma cai, começa a brotar relato de tudo quanto é lado. Veio gente me contar que ela já tinha feito isso com outra menina, que já inventou mentira para separar casal, que vivia gravando áudio debochando de quem ela dizia ser amiga, e que fazia questão de rir da desgraça alheia como se fosse hobby. Até então, ela se segurava nas aparências, sempre fazendo aquele papel de amiga perfeita, super prestativa, sorriso no rosto, oferecendo ajuda para todo mundo. Mas agora, com o Exposed rolando solto, não tinha mais para onde correr. E o que mais me chocou foi ver que até aquelas amigas que sempre passaram pano para ela, aquelas que achavam graça das piadinhas, que sempre justificaram o injustificável, começaram a se afastar. Sumiram. Pararam de curtir, de comentar, de aparecer junto. Por quê, né? Ninguém quer estar na foto do fracasso. Ela ficou tão desesperada que tentou correr atrás do prejuízo. Ligava para as pessoas, mandava áudio chorando, dizendo que tudo não passava de mal-entendido, que eram só brincadeiras internas, que tiraram tudo de contexto, como se tivesse contexto aceitável para rir da cara de alguém pedindo desculpa. Chegou até a postar aquele textão no Instagram, sabe? Aquele clássico: errei, sou humana, estou em processo de evolução, peço perdão a quem magoei. E olha, se ela achou que alguém ia engolir aquilo, se enganou feio. Porque os comentários no post dela foram um verdadeiro tribunal popular. Gente cobrando, gente expondo mais coisas, e até quem ficou calado na época da treta resolveu soltar a voz. Ali, a queda foi pública, dolorosa e irreversível. E, sinceramente, eu assisti tudo de camarote, de cabeça erguida, sem mover um dedo, porque dessa vez quem cavou o próprio buraco foi ela, e cavou fundo. Se alguém ainda achava que a Marcela ia conseguir sair dessa só com textão, se enganou bonito, porque o tombo foi além do social. O negócio começou a respingar na vida profissional dela, e aí, meu amor, foi ladeira abaixo sem freio. Para quem vivia se gabando de ser bem relacionada, de ter muitos contatos, de que nessa cidade quem não anda comigo, anda contra mim, a queda foi vergonhosa. Começou com as pessoas se afastando, parando de convidar ela para os rolês, para os eventos, para os aniversários, até aquele povo que fazia questão de tirar foto abraçado com ela, marcando em tudo quanto era story, simplesmente evaporou. As lojas que viviam mandando mimo para ela postar e divulgar, deram um follow silencioso, pararam de responder, fingiram que nunca nem souberam quem ela era. E aí começaram os cancelamentos de verdade. Uma das empresas onde ela prestava serviço, porque ela fazia uns freelances de social media, eventos e essas coisas, mandou mensagem educadíssima, daquele tipo que parece até Ctrl mais C Ctrl mais V de advogado, dizendo que em virtude dos recentes acontecimentos e visando preservar a imagem da empresa, nosso contrato está sendo encerrado a partir de hoje. E não foi só uma não, foram 3 empresas no mesmo dia. Teve gente que até postou no story: aqui a gente não compactua com esse tipo de comportamento. Respeito é inegociável. Enquanto isso, o povo seguia compartilhando os prints, os áudios, as piadinhas nojentas que ela fez,
tudo circulando mais do que flyer de balada. E não bastasse tudo isso, começaram a pipocar vídeos no TikTok, no Instagram, no Kai. Teve até gente que fez react, lendo os prints e comentando, rindo, revoltado, chocadíssimo. E a cidade inteira acompanhando. Porque, né, se tem uma coisa que esse povo gosta é de uma fofoca bem feita. E o mais patético, a Marcela ainda tentou bancar a vítima. Postou story chorando, dizendo que estava sendo perseguida, que isso era cyberbullying, que ela não merecia passar por isso, que as pessoas precisavam entender que todo mundo erra. E, sinceramente, nesse ponto, já não colava mais. Porque ninguém estava julgando ela por um erro pontual. Tava todo mundo só assistindo ela ser engolida pelo próprio veneno. O que ela esqueceu é que quem vive de humilhar os outros, uma hora, vira o próprio espetáculo. E o circo dela estava montado, lotado e, olha, sem previsão para desmontar. Eu juro que, se não fosse trágico, dava até para rir da situação dela. Porque, do jeito que ela se achava intocável, dona da razão, a queridinha da cidade, acho que nunca passou pela cabeça dela que, um dia, seria ela no olho do furacão. Só que, quando a máscara cai, não tem como colar de volta, né? E, olha, o tombo não foi pequeno. Ela tentou de tudo, de absolutamente tudo para apagar o incêndio. Começou bloqueando geral, quem comentou, quem reagiu, quem compartilhou, quem só assistiu. Bloqueou até gente que nunca nem falou nada, só para tentar se proteger da enxurrada de crítica. Depois, fez aquele clássico sumiço estratégico das redes, apagou fotos, arquivou publicações, deixou só uma foto de perfil preta e uma bio cheia de frase de autoajuda, tipo, a vida ensina, Deus capacita ou quem julga não conhece minha história. Mas era tarde, muito tarde. Porque, enquanto ela sumia, o povo fazia questão de manter o nome dela rodando. E não era só no virtual, não. A cidade respirava essa fofoca. Você entrava na padaria, tava lá, menina, tu viu o que a Marcela aprontou? Na fila da farmácia, o assunto era o mesmo. Até no salão, onde ela se achava protagonista, ninguém falava de outra coisa. E, para piorar, começaram a surgir mais coisas do passado. Veio gente que estudou com ela dizendo que, desde a escola, ela já tinha esse comportamento. Inventava mentira, fazia intriga, jogava um contra o outro, sempre se fazendo de vítima quando era desmascarada. E foi aí que bateu nela o desespero de verdade, porque ela percebeu que não era só uma fase, não era só um erro isolado, era um histórico inteiro de mau caratismo vindo à tona. E, para completar o colapso, ela recebeu um convite, pasme, para se retirar de um dos grupos sociais mais badalados da cidade. Isso mesmo, foi expulsa. A administradora do grupo, que sempre foi muito respeitada, mandou aquele textão educado, porém afiado, dizendo que, em virtude dos últimos acontecimentos e visando preservar um ambiente de respeito, decidimos, em consenso, que sua permanência não é mais bem-vinda. E, pronto. Ali foi a pá de cal. Porque, quando até quem fazia questão de estar do lado dela começa a virar as costas, é porque a coisa realmente não tem mais conserto. E, sinceramente, eu só assistia, calada, de longe, sem precisar fazer absolutamente nada. Porque ela mesma cavou, ela mesma se jogou, e ela mesma tapou o próprio buraco. O silêncio dela durou exatos 4 dias. 4 dias inteiros sem aparecer, sem postar, sem comentar, sem dar sinal de vida. E, olha, para quem vivia 24 horas por dia grudada no celular, atualizando story, postando frasezinha de efeito, fotinha sorrindo, ou tit do dia, aquele sumiço gritava mais do que qualquer textão. Só que, claro, o povo não esquece fácil. Quando ela reapareceu, foi aquele constrangimento coletivo. Sumiu a Marcela sorridente, cheia de gente bajulando, cheia de comentários chamando de amiga linda, perfeita, maravilhosa. No lugar, apareceu uma pessoa completamente apagada, sem aquele ar de superioridade, sem aquele olhar de quem se acha melhor que todo mundo. Tentou voltar como se nada tivesse acontecido, postando uma foto de pôr do sol com a legenda: "A vida é feita de recomeços". Só que, dessa vez, ninguém engoliu. Os comentários eram um deserto, os likes despencaram, e aquela roda de amizades falsas que ela jurava que era sólida simplesmente evaporou. As marcas nunca mais voltaram, os convites para os eventos sumiram, e até no salão, onde ela reinava como a queridinha, hoje ela entra e sai sem ser notada, quando vai, porque teve uma época que ela evitava até pisar lá. E o mais irônico é que, no final, quem ela tentou humilhar fui eu, e quem saiu humilhada publicamente foi ela. Eu segui minha vida, com a cabeça erguida, cercada de gente que ficou do meu lado de verdade, gente que me apoiou, que veio pedir desculpa, que se revoltou junto comigo. E ela?
Ela ficou marcada. Porque cidade pequena tem memória boa para esse tipo de coisa. Ninguém esquece quem joga sujo, quem finge amizade para depois debochar, quem pede desculpa na frente e ri no grupo privado. E, olha, se ela achava que a máscara ia colar de novo, descobriu do jeito mais amargo que tem coisa que, quando quebra, não dá para consertar. E, sinceramente, eu não precisei fazer nada além de deixar a verdade aparecer. Porque, no fim das contas, quem mostra quem é o tempo. E o tempo dela chegou. Se inscreve e ativa o sininho para mais.